Direto da redação. Os Houthis anunciaram o bloqueio naval contra a Arábia Saudita no Oriente Médio. O Houthis é um grupo armado que domina parte do Iêmen, é aliado ao Irã e anunciaram um bloqueio naval contra a Arábia Saudita no Estreito de Bab el-Mandeb, uma das principais rotas comerciais do Mar Vermelho. Por essa rota passa 20% do petróleo 9%, do petróleo que abastece o mundo. 9% passa por ali. O Estreito de Hormuz, por onde passa 20% do petróleo que abastece o mundo, o mercado mundial, já está fechado pelo Irã. Então nós temos aí duas rotas fechadas, uma que dá acesso ao Mar Vermelho e temos também o Estreito de Hormuz, que é controlado pelo Irã. Então 29% do petróleo que abastece a cadeia mundial, ele hoje está interceptado, porque nenhum navio vai se atrever a passar debaixo de foguete, né? Debaixo de míssil. E isso daí afeta a produção da Arábia Saudita e a venda de petróleo por parte da Arábia Saudita. E expõe também a Arábia Saudita, que está muito próxima ali ao Iêmen, aos ataques iemenitas. Então isso cria um agravamento da crise mundial, crise econômica mundial, traz problemas para o mercado mundial, traz inflação, traz aumento de combustíveis. Então é uma série de efeitos colaterais dessa guerra que ocorre no Oriente Médio. E o que se assiste também é uma escalada desse conflito. Eu sou da tese de que o mundo já vivencia uma terceira guerra mundial. Nós temos guerra no Oriente Médio, nós temos guerra na Eurásia, na Europa Central, que é a Rússia com a Ucrânia, e daqui a pouco só falta estourar um conflito também na Ásia com a China reanexando Taiwan. Aí pronto, aí descamba de vez. Nós temos guerra, nós temos invasão, saques na América Latina. Os Estados Unidos sequestrou o presidente da Venezuela e praticamente anexou a Venezuela, tomou a Venezuela no peito, uma nação até então soberana. E temos a guerra entre Estados Unidos e Irã. Estados Unidos, Israel e Irã. Então veja bem, falta o que para um conflito? A escalada. E agora essa escalada ela se acentua. Essa escalada aumenta e vai aumentar mais. E os Estados Unidos estão quebrando os dentes com o Irã no Oriente Médio. E os Houthis. Nós temos guerra também no Líbano contra Israel com a resistência libanesa. Então tudo isso aí tende a se agravar. Estados Unidos, Israel vai ficar devastado com esses ataques do Irã que está acontecendo. O Irã está aumentando a potencialidade dos seus mísseis. Hoje está disparando mísseis cada vez mais potentes contra o território israelense. E os Estados Unidos têm suas bases todas no Oriente Médio destruídas por mísseis iranianos, com mortes de soldados norte-americanos. Fala assim em centenas de soldados norte-americanos mortos ou feridos. Então essa guerra está escalando muito, está escalando a um nível que isso vai sair de controle. E o Donald Trump até ensaia permanecer, nem convocar eleições nos Estados Unidos, em permanecer. O agravamento, tensionamento e aumento da escalada para os planos pessoais do Donald Trump em permanecer no poder o atende. Não importa se está custando a vida de crianças, de idosos, destruição de países, que a economia mundial esteja indo pelos ares. O que importa para Donald Trump é Donald Trump. Mas vamos aqui acompanhar essa movimentação dos Houthis no Oriente Médio na reportagem de Antônio Trindade. A semana começa com risco de uma escalada na guerra do Oriente Médio. Nesta semana, os Houthis, grupo armado do Iêmen e aliado do Irã, declararam um bloqueio naval contra a Arábia Saudita no Estreito de Bab al-Mandeb, o que pode abrir um novo fronte no Oriente Médio. O estreito fica na entrada do Mar Vermelho. Por ele, passam cerca de 7% do petróleo mundial. O fechamento pode reduzir ainda mais a oferta do produto. O Irã e os Houthis já vinham ameaçando fechar a passagem caso os Estados Unidos continuassem a bombardear a infraestrutura energética iraniana. A Arábia Saudita é um aliado importante de Washington na região. Em comunicado, o porta-voz do grupo informou que o bloqueio começaria imediatamente.
O Comando Central dos Estados Unidos disse que os últimos ataques atingiram instalações costeiras de vigilância militar e defesa aérea do Irã. Na semana passada, pontes e instalações de energia iranianas também foram alvos de mísseis. O Irã respondeu bombardeando bases americanas na Jordânia, matando pelo menos 2 militares. Depois das baixas, o presidente Donald Trump disse nas redes sociais que orientou o secretário de Guerra, Pete Hegseth, que o Irã deveria pagar cada vez que matasse um soldado dos Estados Unidos. Também hoje, as Nações Unidas fizeram um apelo contra a escalada nos conflitos. O porta-voz da entidade, Stefan Dujarric, pediu a retomada das negociações diplomáticas e enfatizou que ataques à população e à infraestrutura civil desrespeitam o direito internacional. No domingo, a Agência Internacional de Energia Atômica anunciou uma investigação sobre um possível ataque americano ao canteiro de obras de uma usina nuclear no Irã. Segundo a agência, a usina ainda estava nos estágios iniciais de construção e não tinha material radioativo. Com informações da agência Reuters, da TV Brasil em Brasília, Antônio Trindade. Eu discordo muito, assim, eu desconfio muito dessa estatística de apenas 2 soldados mortos. Há um número muito subestimado em relação a isso, em relação à morte de soldados norte-americanos nessas bases dos Estados Unidos no Oriente Médio. Porque um dos grandes problemas é o seguinte, morrer, o Irã é preparado para perder 1 milhão, 2 milhões, isso aí a população lá pouco importa, porque eles são muito motivados, é uma cultura persa, e a morte para eles, o martírio para eles, não é desonra, é glória. Nos Estados Unidos, 50 mil mortes de soldados em uma guerra, sem mortes, sem soldados mortos, vai reacender o pânico e a síndrome do Vietnã. O Vietnã perderam muito mais homens na guerra contra os Estados Unidos, mas muito mais gente, perderam milhões de pessoas. Mas contabilizava quantas pessoas iriam perder ali, e a população ela assimilava a estatística de forma muito diferenciada em relação aos Estados Unidos. Morreram muito menos soldados dos Estados Unidos no Vietnã, foram 50 mil homens. E foi a derrota dos Estados Unidos. O apoio da opinião pública às tropas dos Estados Unidos no Vietnã foi corrosivo, corroeu. Começou a deteriorar-se. Então não restou outra alternativa a não ser os Estados Unidos voltar para casa contabilizando a derrota. No Afeganistão, os Estados Unidos ocupou por 2 décadas. E saiu de lá todo mundo corrido no avião, deixando gente para trás, todo mundo viu no que deu. O que foi a saída dos Estados Unidos do Afeganistão. Bateu em retirada. Então a guerra ela não termina com tiro, ela não acaba com 5 anos, com alguns anos de ocupação. Os Estados Unidos ocuparam o Iraque. Olha o que deu, como é que está o Iraque hoje? Os Estados Unidos sendo expulsos, saindo do Iraque, deixando o Iraque. Então a guerra ela tem um objetivo de médio, de curto e de longo prazo. Então quando se atinge os objetivos, vence guerra quem atinge os objetivos.